Aqui estamos mais uma vez juntos para continuarmos a leitura do livro E a Vida Continua. Hoje teremos o capítulo 19, Visões da Vida. Os dois desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Fantine, desarvorado, recordou-se num átimo da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem juntos o carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a que tanta vez se reportara a senhora Serpa, Vera Celina, sua própria filha. O alto começou a deslizar e lágrimas grossas se lhe moraram a face. A companheira, como a reconfortá-lo, sem palavras, segurou-lhe a mão num gesto de carinho, percebia-lhe a dor de pai. Ele fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas: "Entende como sofro?" "Acalme-se", sussurrou Evelina compassiva. "Somos agora mais irmãos." Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto a banalidades da marcha. Até que um outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. Lembrando-se as súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. "Caio, às vezes cismo indagando de mim mesma se você não é um apaixonado pela memória de sua esposa." "Eu? Era o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências. Não era má." "E você não tem saudades? Não sente no coração?" Caio riu-se e mofou. "Não tenho vocação para conviver com mortos." "Não digo isso. Quero falar da sua mágoa natural ao perdê-la. Você sabe que Evelina estava morta para mim muito antes que o médico lhe atestasse o óbito. Em muitas ocasiões, surpreendo-me ao analisar-lhe o retrato. Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que você não houvesse casado por amor." "Sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem as suas sequências. Primeiro a paixão e muitas vezes depois o desinteresse. Mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou?" "Você quer saber?" "Sim." "Bem, guardava a ambição de ser pai. Eveline, porém, era fraca, doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não lhe vi os defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma, incapaz, o laço do casamento se desfez para mim pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona, a fim de risada franca. O remédio era inventar viagens para estar com você. A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar com denodo semelhantes reverências. Vera, dando a ideia de quem não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversação, perguntando: "Caio, não podemos por nossa vez sonhar com uma casa enriquecida de filhos?" Ele lançou de rápido, mas expressivo olhar, furtado ao volante, e contestou: "Depende." "Depende de quê?" "Quanto a casar, sei que nos casaremos, mas pense, Vera, negócio de criar filhos não é brincadeira. A saúde de sua mãe não me encoraja aquelas manias, aquelas crises." Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro desencarnado a lhe projetarem na mente, partindo da retaguarda, Serpe contrapôs: "Que me diz de seu pai?" O jovem perspicaz lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrava a morte em condições idênticas às da senhora Serpa, mas temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando: "Meu pai era homem robusto, de saúde impecável, sempre moço, passava para muita gente como sendo meu irmão." "Que lhe teria marcado o fim?" "Operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavucar no jardim, cortou-se e adquiriu a infecção que o levou." "Tétano?" "Isso mesmo. Psiquicamente, como era ele? Um homem muito inteligente, às vezes folgazão, qual você mesmo, embora tomasse a vida muito a sério. Compreendo que ele terá tido por você uma afeição toda especial, filha única." "Engana-se. Meu pai de certo que me estimava, mas era
corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para casa, a não ser a criatura providencial do ponto de vista econômico, que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse. Como pai, não me lembro de algum dia em que se sentasse ao meu lado para ouvir-me ou aconselhar-me em assuntos do coração. E nos meus casos de menina, bem, que necessitei, mas não dispunha de uma hora ou outra para isso? Pelo menos era o que dizia. Nunca pude contar-lhe, nem mesmo os meus problemas de colégio. Fantini escutava, acusando-se, humilhado, abatido, a confessar para si próprio que daria tanto quanto fosse possível a fim de voltar atrás, de modo a ser pai para a filha, o pai afetuoso e vigilante que não buscara ser. O diálogo, porém, prosseguia. Certamente, em compensação, você contou com o carinho materno. Também não. Desde cedo percebi que minha mãe é irritadiça, desanimada, gosta de estar só e, conquanto não me negue atenção, até hoje manda que eu me decida em tudo por mim mesma. Ela e seu pai viviam bem? Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai, sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. O infeliz chegava a perceber? Tornou Caio galhofando. Acredito que não. Como explica você a perturbação da velha, depois que ele se foi? Não será isso a dor de perdê-lo? Duvido. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se odiasse. Às ocultas, queimou-lhe os objetos de estima, quebrou-lhe o relógio de bolso, rasgou-lhe os retratos. Imagine, nem orações quis por ele. E foi piorando, piorando. Agora, como sabemos, recusa tratamento. Isola-se, fala sozinha, ri, chora, lamenta-se e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. E estranha situação. Embora reconfortado pela simpatia de Evelina, Ernesto dava curso às lágrimas. Guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas, entretanto, nem de leve supunha fosse detestado no lar. Teria a jovem razão? Por que se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa? Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam sob rigorosa análise daquele retrospecto, esvaiu-se o tempo e o carro fez parada de pronto terminal. A casa singela, docemente iluminada dentro da noite. Excitado, mas cauteloso, Fantini instalou Evelina num sítio vizinho, de vez que, assim como sucedera com ela própria, expressou o desejo de consultar, a sós, o ambiente doméstico. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera, junto de Serpa, não lhes encorajava de imediato um avanço a dois. Evelina concordou. Aproveitaria o ensejo para orar, refletir. Fantini, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixara, a mesa, as cadeiras surradas que ele mesmo trouxera da residência de Vila Mariana, os apetrechos de pesca, o armário de louça velha, os quadros humildes a penderem das paredes, registrou em pranto a comoção, o calor de outro tempo. A pequena distância e enxergava o dormitório da filha, em que ela, o advogado, se entregavam à animada conversação. Mas ali, a 2 passos, rente a ele, quase tateava o aposento em que tantas vezes repousara ao lado da companheira, aspirando as aragens marinhas. O relógio marcava alguns minutos além das 9 da noite. Que surpreenderia por trás da porta cerrada? Indagava-se inquieto. Elisa doente? Desanimada? Rememorou as lições recolhidas de amigos na moradia espiritual de que chegava refeito para facear quaisquer surpresas e orou. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel ditavam-lhe prudência, atenção. Achava-se ali não para queixar-se, sim para agradecer, ajudar, querer bem, ansiava servir. Com essa disposição, transpôs o limiar e encontrou, dentro da câmara que conhecia, em todos os escaninhos. Jamais faria ideia do quadro que se lhe abriu de imediato à visão.
Elisa descansava, o corpo magro, o rosto mais profusamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto dela, estirava-se um homem desencarnado, quase mesmo sobre a qual atirara, tantos anos antes, ao desvaiares pelo ciúme. Estacou aterrado, num átimo, recordou a última caçada que empreendera, integrando uma equipe de 3 companheiros, e na qual adquiriria o remorso e o sofrimento que lhe haviam acompanhado grande parte da vida. Sim, aquele homem sem corpo físico era Dedé, o colega de sua meninice, ou melhor, Desidério dos Santos, o assassinado, cuja sombra supunha ele haver removido para sempre da própria casa. Acusou-se ralado de arrependimento, transido de angústia. Como arrostar o adversário a injuriá-lo no próprio tálamo? Fantine chorava para dentro de si, ralado de desespero. Motivos ponderosos tinha Ribas, o instrutor, delogando-lhe a volta. Horas antes descobrira na filha a rival de Evelina, e ali diante dele, ao pé de Elisa, se estendia o inimigo triunfante, dominador. Aguentaria com êxito os desafios da vida lhe propunha, depois da morte? De certo, rentearia, por fim, com o homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora, quais estavam tais quais eram. Diligenciou Fantine a serenar-se, estugou um passo adiante. O antagonista, em silêncio, deitou-lhe um olhar sarcástico, ostentando a tranquilidade de quem sabia, num momento esperado, mas com estupefação para ele. Ernesto, a esposa, notou-lhe a presença e desferiu o grito terrível. Maldito, maldito, rugiu ela, positivamente obsidiada, na penumbra do quarto que o luar, filtrado pela vidraça, francamente iluminava. Fora daqui, tinhoso, fora daqui, assassino, assassino, socorro, Dedé, leva esse infame para fora. Sai, Ernesto, sai, matador, matador. Entre mentes, Caio e Vera invadiram a peça terrificados. Fez-se luz forte. A jovem acercou-se da genitora, que bradava impropérios, segurando a própria cabeça entre as mãos, num esgar de espanto, e tentou consolá-la. Mãezinha, que há? Estamos aqui. Não precisa temer. Ah, minha filha, a enferma soluçou. É seu pai, aquele infeliz. Agarrou-se à moça, qual criança assustada, e esticou o clamor, dando à serpa a impressão de uma alienada mental, no mais fundo desequilíbrio. Seu pai está aqui, aquele canalha. Não quero vê-lo. Defenda-me, pelo amor de Deus. Voltemos para São Paulo, hoje mesmo. Tire-me daqui. Dos olhos tristes de Ernesto, o pranto jorrou em maré de angústia. Tantas vezes acariciara projetos de reencontro, tantas vezes imaginara-se pássaro distante do ninho, faminto de repouso nas ústria tépida. Ústria quer dizer musgo. Entretanto, chegava até ali na condição de hóspede indesejável, abominado pelos seus. Elisa, implorou. A conturbada esposa, que fazia as faculdades psíquicas desordenadas, não lhe obrigava a figura espiritual, depois que a luz mais viva se derramou no ambiente. No entanto, lhes assinalava a voz comovida e firme a repetir suplicante. Elisa, Elisa, ouve, eu sempre te amei. Estabeleceu-se a conversação entre os dois, sem que a filha e o namorado conseguissem se ouvir senão a metade. Cala-te, infame, recuso uma afeição que sempre detestei. Por que te alternaste assim? Sou hoje livre para dizer o que me vem à cabeça, mas quando juntos, eu era a escrava algemada ao Senhor. Entretanto, sempre afirmaste que me querias bem. Sempre te desprezei, isso sim. Oh, meu Deus! Quem fala em Deus? Um assassino. Por que tanta crueldade? Dedé me falou que não passas de um matador. Nessa altura do diálogo, fundamente estranho para os dois ouvintes reencarnados que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se e, confessando-se incomodado ante o delírio da enferma, passou a esquadrinhar a casa em busca de medicação que lhe sedasse os nervos. O entendimento, contudo, entre a obsediada e o marido, prosseguiu sem pausa. Ouve, Elisa, mendigo, Fantine, em pranto. Não nego haver cometido grandes erros, mas invariavelmente por tua causa, pelo extremado apego ao teu carinho.
Balela, gargalhou a interlocutora, entre a ironia e a demência. Desde que arrastasse Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento que vinhas em casa, isso acontecia sempre, para infelicidade nossa, porque vivíamos juntos aqui, antes da tua morte, e vivemos juntos depois. Olha este quarto. Dedé está no lugar onde sempre esteve. Semelhantes declarações foram suplementadas de informes sobre os quais pede a caridade se faça. Silêncio. Ernesto chorava ao passo que, defronte dele, o adversário desencarnado sorria, escarnecedor. Nesse ínterim, o advogado surgiu trazendo injeção calmante, com que Vera socorreu a doente agitada. Daí a instantes, a senhora Fantini atirou-se ao travesseiro, desfigurada, abatida. E justamente quando Ernesto transpunha a porta em retirada, Desidério dos Santos, o inimigo, saltou do leito em que jaz parado e tomou-lhe a frente, desferindo brados terríveis. Meus amigos, terríveis situações. Como todos nós nos enganamos com as realidades que nós acreditamos, não é verdade? As coisas podem ser muito diferentes de tudo que a gente pensa, imagina. Mas vamos às observações. Vemos aqui mediunidade desequilibrada e um processo obsessivo. Tivemos esses casos estudados em livros desta série e agora exemplos que nos ajudam a entender os fatos nas vidas ao nosso redor. Uniões afetivas amarradas a interesses egoístas tendem a acabarem mal, gerando dores a muitas pessoas. E observemos, nos exemplos que estamos vendo, os verdugos de ontem acabam sendo os seres amados por nascerem nossos descendentes. A engenhosidade da justiça nos ensina a amar. Basta que não reiniciemos o processo de egoísmo novamente, com a posse desses amados de hoje, que foram os odiados de ontem. E eu lembro aqui o livro Sexo e Obsessão, que nós lemos antes, como essas situações de amor, que na verdade não é amor, levam a essas situações de obsessões das mais variadas. Temos que aprender, meus amigos, temos que aprender a amar realmente, não é verdade? Deixo aqui meu contato, eu aguardo a opinião de vocês sobre o capítulo que foi lido. Um grande abraço, até o próximo.